Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus, para aqueles que estão aqui presentes, amém. Eu gosto tanto de fazer isso, porque, gente, dá saudade de ver vocês, saudade de ouvir, de ter esse feedback, dessa interação. E bom dia e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de começar o nosso estudo, eu queria fazer um momento merchan, mas isso aqui vale a pena. Tem um lançamento de um livro chamado Simples Assim. Esse livro não vai vender em livrarias, nada, é um projeto missionário. Eu tive a oportunidade de viajar, na verdade é uma biografia do missionário Ricardo Parker. Eu viajei com o Ricardo Parker em 2001. Ele tem um trabalho com a população ribeirinha no Amazonas. Ele foi um dos fundadores do Palavra da Vida em Belém do Pará, Benevides, e ele começou então a trabalhar com missões ali na população ribeirinha. Ele comprou um barco, e nesse barco a gente saía, na verdade ele juntava um grupo de seminaristas, pastores, voluntários, e ele ia parando nas vilas e deixava a gente nas vilas e depois de uma semana buscava. Normalmente ele deixava a gente com comida, a gente sempre ficava em duplas, às vezes em trios. Só que quando a gente chegava nas barraquinhas, nas casas, às vezes não tinha nem parede, as casas, normalmente as pessoas tinham 6, 7, 8 filhos. A nossa comida acabava em 2 dias. E a gente ficava no caçou, comeu, pescou, comeu, não caçou, não pescou, não comeu. Então nós tivemos uma experiência realmente muito boa. Eu fiquei lá acho que quase 60 dias, 55 dias. Eu voltei de lá. Meu apelido era Cazuza, não sei porquê. Não sei, Renata, a gente já namorava. Como você continuou comigo? Essa mulher é de fé. Mas eu voltei desidratado, porque numa das vilas, e aí, gente, tem muita história aqui, tá? Mas eu só vou. Numa das vilas não tinha a presença missionária. Foi o único lugar, pra você ter uma ideia. Foi o primeiro lugar na minha vida e na minha história, eu nunca tinha visto isso, de chegar e você perguntar: quem é Jesus? Você sabe de Jesus? Você já ouviu falar sobre Jesus? E a pessoa falar assim: quem que é? O que mora na vila do lado? As pessoas não conheciam. E num lugar não tinha presença evangélica nem missionária. E o Ricardo conversou com a gente, ficou eu e um outro rapaz da minha turma, chamado Alex. E nós ficamos nessa vila e tinha um campeonato de futebol. Olha como Deus faz as coisas, né? Ia ter uma festa da comunidade católica com 16 comunidades. E aí chegamos lá e nessa festa com 16 comunidades tinha um campeonatinho de futebol. Eu e esse outro rapaz jogávamos futebol, nós fomos até a final, perdemos no pênalti, mas jogamos com a turma, nós conquistamos a turma sim. E quando chegou na missa, que eram lá juntando 16 comunidades, tudo ali, tinha a igreja católica, tinha a construçãozinha, mas todo mundo em volta, na janela, sentado. Não foi o padre, mas um rapaz representando, abriu a oportunidade, falou assim: quem quiser pode fazer uso da palavra. E eu lembro que eu olhei para o Alex e falei: agora, vai eu ou vai tu? E eu catei a Bíblia, levantei e preguei naquela comunidade. E isso era seminarista ainda. E eu lembro que a partir daquela festa, o evangelho abriu para aquelas comunidades. Só que naquela noite eu comecei a ter problemas. Eu comecei a ter vômito e diarreia. Mas era tanto, não parava. Eu fui nu para a varanda, literalmente, me colocaram nu na varanda porque não tinha mais jeito. E aí o pessoal falou assim: nós precisamos te levar. E eu falava não, porque convidaram o Alex, como eu tinha falado na noite, convidaram o outro, meu parceiro, para falar no domingo de manhã. E aí eu falei: não, eu preciso ficar, porque precisa pregar o evangelho. Ele falou: o último que começou assim, não deu tempo da gente chegar na cidade, ele morreu. Eu falei: vamos embora, vamos logo, eu era solteiro ainda, desespero para casar, E aí vamos embora. E aí era uma canoinha, literalmente, gente. Eu tinha que avisar quando eu ia vomitar, para eles segurarem para o outro lado, para eu poder vomitar, para não ficar. Cara, e aí eu desidratei, não conseguia mais dormir em rede, porque lá só dormia em rede. Eles colocaram fogo ao meu redor, eu não lembro mais de nada. Eu lembro de acordar e tinha fogo ao redor de mim. Eu falei: Jesus, eu fui para o inferno, o que eu estou fazendo aqui? E aí eles colocaram para bicho, não vi, porque a gente estava no meio, era 6 dias de barco da próxima cidade. Mas graças a Deus eu ainda falo com vocês, estou aqui até hoje vivo. Mas quando eu cheguei em Santos, eu cheguei meio mal, por isso que o apelido virou Cazuza. Mas enfim, gente, esse livro foi todo doado. Então o valor dele custa R$25.
Tem tantas histórias aqui. E esse livro, todo o dinheiro dele, todo o dinheiro, vai direto para a missão Seara, que é a missão que trabalha com a comunidade ribeirinha no Amazonas. Então tem uma caixa, na verdade tem 3 caixas na minha sala, tem outras igrejas que querem também, mas eu vou deixar uma caixa aqui com a gente. Então se você quiser abençoar, se você quiser comprar de presente para alguém, se você quiser comprar mais, mas isso é bênção de Deus. Eu posso falar porque eu viajei com ele, seu Ricardo Parker fez 88 anos, ele ainda está vivo, e fizeram essa homenagem para ele, escreveram a biografia com as histórias e tudo mais. Vale a pena mesmo. Aproveitando o momento merchan, eu quero saudar os meus amigos aqui, tem uma tribo aqui, a gente tem tribos urbanas hoje em dia, e tem uma parceria, pessoal que gosta de motociclismo, tem o grupo de motociclismo, Amigos dos Leões de Cristo. Cadê os Leões de Cristo aí? Dá um tchauzinho aí a turma, pode ficar em pé, essa turma tem a paixão por moto e a paixão por evangelizar. E a gente tem, todo sábado a gente tem uma devocional, a gente tem alguns pastores e a gente envia as devocionais para essa turma, eles saem junto, e a ideia é proclamar o Evangelho de Cristo. Então quem gosta de motociclismo, quem quiser saber mais, você pode procurar a turma aí, Leandro está aí. Deus abençoe minha turma, Deus abençoe, sou apaixonado por moto, então eu estou adorando caminhar com vocês aí, curtindo. Deus abençoe, gente. Isso aí é a turma dos Leões de Cristo, você pode depois procurar, falar com eles, conversar aí, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Vamos lá. Depois de tanto momento merchan, né? Vamos começar. Vamos começar o nosso estudo. Gente, você já teve um hábito que você tinha dificuldade de mudar? Aquele hábito que você não consegue mudar. Você quer mudar, você deseja mudar, você tem sonho de mudar, mas você não consegue. Ou até mesmo um pecado. Aquele pecado meio de estimação, que ninguém sabe, um pecado escondido. Aquele que você tem raiva quando comete. E você fica bravo, e você briga com você mesmo, você soca a parede, bate a cabeça na parede, você se revolta. E aí daqui a pouco tempo você está fazendo de novo. Você quer mudar. Você entendeu que precisa de mudança. Você tem até mais ou menos uma noção do que precisa fazer, mas você não consegue. Você não consegue mudar. Você não consegue substituir esse hábito. Muitos de nós temos problemas assim. Muitos de nós sofremos com isso. Nós temos dificuldade em mudança. E o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, em tantos outros, mas eu quero pegar um trecho do livro de Efésios, que ele fala exatamente sobre isso, sobre mudança. Eu quero compartilhar com vocês Efésios capítulo 4. É o processo de mudança. É um processo de mudança tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Tão fácil de entender, mas tão difícil de praticar. Mas Paulo entendia que isso, o ser humano já sofria com isso desde lá de antigamente. Isso não é novidade. Isso não é exclusividade nossa. Todos temos essa dificuldade, todos lutamos de alguma forma com isso, talvez em maior ou menor escala, talvez em maior ou menor consequência, mas todos necessitamos de transformação, todos necessitamos de mudança, e às vezes mesmo quando entendemos as mudanças que precisam ser feitas, temos dificuldade de colocá-las em prática. O apóstolo Paulo em Efésios fala muito sobre isso. O livro de Efésios é interessante, eu não vou dar spoiler aqui, porque o próximo CTC está comigo, nosso centro de treinamento cristão, e a próxima matéria que estudaremos juntos é justamente o livro de Efésios. Nós queremos sempre ter no CTC uma grade bíblica, um livro bíblico, e eu vou dar então o livro de Efésios, começando em agosto. Então eu não vou dar todo o spoiler, mas o livro de Efésios é muito interessante, porque o livro de Efésios, eles são 6 capítulos, e ele se divide claramente em 3 capítulos de doutrina, 3 capítulos de teologia, 3 capítulos de teoria e 3 capítulos de prática. Então Paulo já entendia para aquela cidade de Éfeso, e na verdade o livro de Efésios é muito mais uma carta circular, e a gente vai entender isso, talvez no CTC, não vou gastar muito tempo com isso, mas só para você entender, aquela época era muito comum as cartas circulares, ela não é tão próxima, tão pessoal como Filipenses. Ela é uma carta que talvez Paulo tenha mandado justamente falar assim, manda para as outras cidades, manda para as outras igrejas, porque ela é doutrina, teologia pura. Você pega o primeiro capítulo, o segundo capítulo, vai falar sobre teologia pura, aquilo que o Espírito Santo, as bênçãos
do Espírito Santo, nas regiões celestiais, aquilo que Deus colocou na nossa vida. Você pega o primeiro capítulo e fala de tantas coisas, da predestinação, você fala do selo do Espírito Santo. Você pega o capítulo 2, vai falar sobre salvação, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, nos vivificou novamente. E isso é dom de Deus, essa salvação, essa graça, é dom de Deus que não vem de obras para que ninguém se glorie. Capítulo 3, eu não vou entrar, mas assim, você pega 1, 2 e 3 é teologia, doutrina, é teoria pura. Capítulo 4, 5 e 6 é prática, é como essa doutrina precisa ser aplicada no nosso dia a dia, como que essa teologia tem que descer, deve descer para os nossos braços, para as nossas pernas, para o nosso cotidiano, para a nossa caminhada. Paulo escreveu essa carta na prisão, ele estava preso, é uma das cartas da prisão. E Paulo escreve então para essa cidade, justamente entendendo o contexto daquela cidade. Se você lembrar, a cidade de Éfeso era uma cidade... Tiagão, muito obrigado, valeu. A cidade de Éfeso tinha o templo de Artemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. E o templo de Artemis tinha as prostitutas cultuais. Então as pessoas que passavam por lá, era a segunda maior cidade do império. E as pessoas que passavam por lá, viajavam por lá, tinham essa desculpa de repente, por causa da religião da época, ia nessas prostitutas, e aí então fazia como se fosse uma parte religiosa. Além disso, a igreja lutava com uma heresia chamada gnosticismo, que era a ideia de uma racionalização. Aquilo que eu entendo, eu creio, aquilo que eu consigo explicar, e aí tinha algumas coisas parecidas com o evangelho, e misturava muito a questão do evangelho, mas eu preciso entender, eu preciso racionalizar isso. Então, era uma igreja, uma cidade que lutava com a imoralidade sexual, e com uma intelectualidade, uma religiosidade, uma racionalização, que escondia um monte de pecado. Por isso que eu falo, olha a semelhança com os dias de hoje. Uma imoralidade sexual muito forte e uma racionalização. Eu preciso entender, eu preciso questionar. Não estou dizendo que é ruim isso, é bom. Nós precisamos entender, nós queremos questionar. Deus nos deu a razão e Deus trabalha nessa integralidade da razão e emoção. Mas uma razão que foge da responsabilidade, uma razão que se distancia de Deus, uma razão que quer justificar o seu pecado e o seu comportamento. Por isso que o livro de Efésios é impressionantemente prático e atual e relevante para os nossos dias. Quando chega no capítulo 4 então, Paulo traz essa aplicação. Ele tinha feito 1, 2, 3 de teoria, os 3 primeiros capítulos de doutrina, e agora como que essa doutrina vem para o nosso cotidiano, como que essa doutrina se aplica no nosso dia a dia. E é isso que nos falta hoje. Nós conhecemos de Bíblia, nós sabemos as histórias, nós sabemos versículos, nós cantamos as canções, mas muitas vezes aquilo que nós vivenciamos no domingo não desce para a nossa segunda-feira. Muitas vezes aquilo que nós pregamos e cantamos e verbalizamos no domingo não chega na nossa terça-feira, não chega na nossa casa, não chega no nosso trabalho, não desce para os nossos braços e para as nossas pernas, não desce para o nosso linguajar, não vai para a maneira que nós gastamos o dinheiro, não vai para a maneira que nós educamos os nossos filhos. Nós pregamos uma coisa na igreja e aquilo muitas vezes não desce para o nosso dia a dia. Por isso Paulo então fala sobre o processo de mudança. E eu quero ser extremamente prático, porque Paulo era extremamente intelectual e extremamente prático. Eu sou extremamente prático. Faltou, entendeu? Faltou, mas a gente está lutando, a gente chega lá. Mas eu gosto de Paulo por causa disso, ele é extremamente prático. E a gente vai olhar de uma maneira bem prática, como mudar. Essa é a realidade, como mudar. Efésios capítulo 4 então, versículo 22, 23 e 24. Você pode aí abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. E diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vou repetir. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes ou provenientes da verdade. Esses 3 versículos, Efésios 4, 22, 23 e 24, é o que eu chamo do processo de mudança DRR. Despojar, renovar e revestir. Simples, fácil de você gravar, fácil de você daqui compartilhar com seus filhos, avisar alguém, falar para alguém. Despojar, renovar e revestir. Processo de mudança DRR. Se você olhar Colossenses, que são cartas irmãs, inclusive Paulo tem 2 orações em Efésios, que uma é muito semelhante à de Colossenses, inclusive ele fala sobre este processo também em Colossenses. Despojar, renovar e revestir. Você pode ler Colossenses, você vai ver esse processo de novo lá. Então é um processo de mudança, despojar, renovar e revestir. Eu quero explicar cada um deles e a gente tentar de uma maneira bem prática sair daqui com esse desafio de mudar alguma coisa em nossa vida. Ele começa então com esse despojar. O que é despojar? Talvez se a sua Bíblia já é NVI, que é a nova versão internacional, ou alguma tradução mais atual, vai estar o despir-se. Na verdade é você tirar. Despojar é você tirar tudo aquilo que atrapalha, que ficou para trás. Lembra que os despojos na guerra era aquilo que ficava, era aquilo que eles não levavam. Na verdade eles iam lá, lutava, e depois ficava tudo lá, o que ficou na guerra. E aí eles iam e recolhiam os despojos para levar, recolhiam o que prestava. Na verdade, quando fala aqui do despojar, é o despir, por isso que as atualizadas trazem mais com a ideia do despir, porque é você tirar. E tirar o quê? Tirar tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Ele fala, versículo 22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscência nós sabemos são os desejos enganosos, os desejos errados, os desejos equivocados do nosso coração. Então você precisa tirar, despir-se, eliminar aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Por que eu já estou falando aquilo que te atrapalha de servir a Deus? Porque a expressão no original tem muito a ver com a ideia de 1 Pedro, quando fala do sede santos porque eu sou santo. Antes diz assim, cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento. Você pega Efésios capítulo 6, lembra do cingindo com o cinto da verdade. Essa ideia do cingindo, que é a mesma expressão no original grego também, de Hebreus 12, 1 e 2, quando fala de nós precisamos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Existe alguma coisa que gruda em nós, existe alguma coisa que nos atrapalha, e eu preciso tirar aquilo que me atrapalha. A ideia de um maratonista. Você já viu um maratonista correr de calça jeans? Você vai aqui no Esmeralda, tem muita gente correndo no Esmeralda. Você já viu alguém correndo no Esmeralda de calça jeans? Alguém correndo de coturno, tênis pesado? Quando a gente vai jogar bola, a gente fala isso. O cara que não corre, aqueles caras que não correm, você fala assim, tira a calça jeans para vir jogar bola. Corre, anda, o cara não vai. Não. Hoje o pessoal que vai para a corrida, eles usam aqueles shortinhos cada vez menor, nada contra, mas é para a corrida para o cara, né? Mas eu não tenho coragem. Até ele é aberto aqui, não sei se já viu, ele abre aqui na perna, porque justamente para dar essa mobilidade. Você pega os tênis hoje são levíssimos, grama, não pega nem quilo. Para o cara correr, os tecidos, tem hoje aquele dry fit, que é justamente nem para o suor não umedecer a blusa, para não ficar pesado. O pessoal que corre aqui já está concordando, entende? Quem corre entende, não é? Mas é exatamente isso. Só os shortinhos, não, shortinhos deixa para lá. Mas é justamente essa ideia, tudo o que vai atrapalhar, tudo que vai trazer peso, tudo que vai trazer, por isso que Hebreus 12, 1 e 2 fala do peso e do pecado. Você vê que tem peso que não é pecado, mas que te atrapalha. Até brincando aqui, mas estou falando do futebol. O futebol pode ser, não é pecado o futebol, mas pode ser um peso que está te atrapalhando de servir a Deus melhor.
Tem coisa que não é pecado, mas que te atrapalha de servir a Deus. Você tem que tomar cuidado. E ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Corramos com o olhar fito para o autor e consumador da nossa fé. Então o despir-se, o despojar, tem a ver com o tirar tudo aquilo que me atrapalha de servir a Deus. E a ideia do cingindo, que é a expressão no hebraico, no grego, tem a ver com o cinto mesmo. Você lembra, por exemplo, do soldado romano, que é a época aqui quando foi escrita essa parte da Bíblia. O Império Romano é que dominava. E você pega o soldado romano, como é que era? Você assistiu aqueles filmes? Eu gosto muito de Gladiador. Gladiador é meu filme preferido, de todos. Gladiador é um filme sensacional. Aí você pega lá a vestimenta do soldado romano. Quando a gente faz aquelas sketches na igreja, tal, normalmente pega aquele lençol, coloca até o final, e aí fica aquele negócio. Não dá para ir para a guerra com aquilo. Não dá para ir para a guerra com aquelas togas compridas. Então o que eles faziam? Eles cortavam na altura da coxa, para ter mobilidade para correr, para lutar, para pular. Eles cortavam na altura do ombro, como blusa regata, para poder agilidade e habilidade para lutar com a espada, com o escudo. Só que aquilo ficava troncho, então eles colocavam um cinto. E o cinto, que é essa ideia do cingindo, é justamente colocar em volta tudo aquilo que vai eliminar o que te atrapalha para a luta, para a batalha. Despojar tem a ver com você descobrir o que te atrapalha de servir a Deus e tirar da tua vida. A grande dificuldade é a gente ser sincero conosco mesmo, para falar o que precisa tirar. Sabe por quê? Vou pedir ajuda da minha esposa. Vem aqui, meu amor. Tem que vir aqui em cima porque o Leozinho me deixou na mão. Eu estou aqui, não posso sair daqui. Só segura aqui. A grande dificuldade é porque a gente chega na igreja tudo bonitinho, dando graça e paz, sorrindo, mas a gente tem dificuldade de olhar para dentro e reconhecer o que precisa de mudança, porque a gente chega bonitinho na igreja, mas por dentro, limpo, cheiroso, mas por dentro, nossa vida não está tão assim. A gente chega na igreja de social, a gente chega na igreja, obrigado meu amor, eu tinha que chamar ela porque fazer um striptease aqui não tinha que ser ela, mas a gente chega na igreja todo limpinho, todo bonitinho, dando graça e paz, bênção de Deus, sorrindo, mas por dentro está sujo, por dentro tem coisa no nosso coração, na nossa mente, os desejos enganosos que a gente não abre para ninguém, que nem a sua esposa, nem o seu marido talvez saibam, que os seus pais não conhecem aquilo que está incrustado lá dentro, a sujeira do nosso coração, a sujeira da nossa mente. E o mais difícil é reconhecer que precisamos de mudança, ou reconhecer o que de fato precisamos mudar. Nós ficamos enrolando, protelando, procrastinando, jogando para frente, amanhã eu mudo, amanhã eu faço, amanhã eu aconteço, e nós temos essa dificuldade de olhar para dentro de nós, e reconhecer que estamos sujos, e reconhecer que estamos impuros, e reconhecer que necessitamos dessa mudança. Então pare e pense um pouquinho, o que na tua vida tem te atrapalhado de servir a Deus melhor? O que na tua vida tem te atrapalhado de ter uma vida de santidade? O que na tua vida tem te atrapalhado de se envolver com Deus? Eu não estou falando só de ministério, de igreja, porque isso é consequência do teu envolvimento com o Senhor Jesus. Isso é consequência do teu amor a Jesus, porque quem ama Jesus, ama aquilo que Ele ama. Porque além de tudo tem uma falácia por aí dizendo que eu estou bem com Deus, mas eu não estou bem com a igreja. Eu estou decepcionado com a igreja. Então eu estou bem com Deus, mas eu não quero saber de igreja. Quem ama Jesus, quem se envolve com Jesus, ama aquilo que Ele ama. E quando falam para mim, mas você está numa denominação, você voltou para a denominação, mas tem tanta politicagem, tem tanta sujeira, tem não sei o que, ela fala, filho, escuta uma coisa, enquanto a igreja for a menina dos olhos do Senhor Jesus, ainda terei paixão por ela. Enquanto Jesus for apaixonado pela igreja, eu também o serei, porque é isso, quem ama Jesus, ama aquilo que Ele ama. Mas a gente precisa aprender a
despojar. Então despojar é literalmente, meu amor, volta aqui, vai fazer step, aí, ó, já vai subindo, descendo. A gente precisa aprender a tirar. Não é fácil tirar, gente. Sabe por quê? Porque dá vergonha, né? Peraí. É meio constrangedor. Obrigado, meu amor. Coração até, É meio constrangedor. É meio constrangedor tirar na frente das outras pessoas. É meio constrangedor o silêncio, né? Ficar, peraí, o que vai fazer? Vai tirar a roupa? É meio constrangedor. Mas é necessário. Para um processo de cura é necessário você descobrir aquilo que precisa de mudança. Para um processo de cura é necessário você se despir. Por isso que as versões NVI, a Nova Linguagem de Hoje, fala de despir-se. Literalmente, você arrancar aquilo que precisa ser transformado. E aí ele vai para o segundo, se é despojar, renovar. E o versículo 23 fala, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Porque a renovação é um processo de cura da mente. Você precisa renovar a mente. Você precisa renovar a tua mente. Então você pega aquela blusa suja, aquela blusa imunda, cadê a blusa? Manda aí. Você pega a blusa toda suja, minha mulher já dobrou bonitinha, que elegância. Você pega a tua blusa toda suja, teu hábito ruim, teu pecado secreto, escondido, e você precisa lavar isso. Imagina a camiseta. Então eu vou tirar o hábito ruim, eu vou tirar o que precisa de mudança, e eu vou lavar. Lavar como? Botar na máquina de lavar. Você vai botar na máquina de lavar, e essa máquina de lavar é a renovação da mente. Você pega Romanos 12, 1 e 2, fala, né, quando o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação vem pela renovação da mente. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, vai falar em Colossenses. Você quer mudar de vida? Renova a mente. Você quer mudar de vida? Descobre o que Deus fala sobre isso, de uma maneira bem prática. Você tem problema com ira? Procura na palavra de Deus versículos que falem sobre ira, para renovar a mente, para lavar, a máquina de lavar. Não pensar, tirou a camiseta, joguei na máquina de lavar. A máquina de lavar é essa renovação da mente. Você tem um problema com dinheiro, procura na Bíblia versículos que falem sobre dinheiro, sobre o nosso coração, tem cursos, hoje tem tantas ferramentas. Você precisa descobrir aquilo que Deus fala para renovar a tua mente, porque o processo de lavagem vem pela palavra de Deus. Você lembra de João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e ele chega diante de Pedro, e Pedro fala assim, não, você não vai lavar meus pés. E ele falou assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala assim, não, então me lava o corpo inteiro, que eu quero ter parte com o Senhor. Ele fala, não, você não precisa, porque vocês já estão lavados, ele fala, vocês já estão lavados, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai lavar, é a palavra de Deus que vai purificar, é a palavra de Deus. Você pega lá, Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Algumas traduções dizem, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer ter uma vida de santidade? Guarda a palavra no coração. E quando a gente fala de coração, nós sabemos que o coração é a mente. O coração é um músculo que bombeia sangue. Provérbios 4, 23, quando fala, né, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. É esse processo de renovação da mente, esse processo de purificação da mente, esse processo de olhar na palavra de Deus e guardar essa palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. É a renovação. Imagina a máquina de lavar. Então, sei lá, botou e jogou na máquina de lavar. E está lá, a máquina de lavar vai fazer esse processo de mudança. Processo de mudança na mente. E aí você vai descobrir. Pega aquilo que você identificou como eu preciso mudar isso. E vai buscar na Bíblia. Vai estudar na Bíblia versículos que falam sobre exatamente isso. Você tem problema de relacionamento, busca na Bíblia o que Deus fala sobre isso, o que Deus pensa sobre isso. Identificou o problema, buscou na Bíblia, despojar, identificou o problema, tira o problema. Você precisa despir-se. Você vai renovar a mente num processo de
lavagem, de cura, de transformação da mente. E aí você precisa fazer o quê? Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Minha esposa, por favor, você vai ser a Bíblia, gente, não é só um processo de, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. O Evangelho de Jesus Cristo não é um guia de doutrina do que não pode fazer. Nunca foi isso, não era para ser isso. A igreja não é para ser uma proclamadoras de regras do não pode. O pessoal fala assim, você convida alguém para a tua igreja e fala assim, mas lá pode isso ou pode aquilo. Mas a tua igreja pode fazer aquilo lá, pode ouvir música, pode beber uma cervejinha, pode fazer trabalho secular, pode... O Evangelho não é um conjunto de normas do não pode isso, não pode aquilo. Mas o Evangelho é um convite à transformação de vida. Porque quando você entende aquilo que tem te atrapalhado de servir a Deus, você tira aquilo da sua vida, você elimina. E você precisa ser radical, porque Jesus é radical. Com o pecado a gente precisa ser radical. Com o pecado a gente precisa ser radical. Quando ele fala, se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança fora. Se o teu olho te faz pecar, corta e lança fora. Você acha que Jesus está falando sobre automutilação? Você acha que Jesus é favorável à automutilação? Lógico que não, mas ele está querendo dizer, se algo te faz pecar, você precisa ser radical com isso. E aí você precisa tirar aquilo da sua vida. E aí você vai renovar a sua mente. E aí você vai revestir. E você vai revestir um novo comportamento. Você vai revestir agora uma blusa não mais suja. Tá bonitinho? Uma salva de palmas para a minha ajudante de hoje, por favor. Toda envergonhada, meu Deus. Caipira, você nasceu aonde? Olha lá. Você agora vai revestir a pureza. Você vai revestir de uma maneira transformada. Você vai revestir com a renovação da mente. Colocou na máquina, lavou e agora você vai revestir. E o que ele fala? Este novo comportamento, este novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E quer ver? Acompanha comigo agora. Abre sua Bíblia aí de novo, se fechou. Mas abre sua Bíblia que eu quero mostrar para vocês como Paulo é tão prático, tão claro. Como Paulo vai demonstrar esse processo de mudança, DRR, despojar, renovar e revestir, de uma maneira tão prática. Está lá na Bíblia. Gente, quando a gente olha isso aqui, e eu vejo isso aqui, eu vejo sobre a questão a própria questão da psicanálise, a questão da teoria comportamental, a questão da psicologia. Gente, Paulo já estava falando isso. São coisas boas, tá? Não estou falando coisas ruins, não, são coisas boas. Mas olha como Paulo já falava sobre isso. Paulo já falava sobre esse processo de mudança. Quando você muda a mente, você muda o comportamento. Quando você muda as tuas crenças limitantes, quando você muda a tua mente naquilo que você acreditava, você muda o teu comportamento. E aí ele fala sobre isso. Então você tira um comportamento errado, você elimina aquilo que está te atrapalhando de servir a Deus, de ter uma vida de santidade, de pureza. Você vai renovar a tua mente e depois você vai revestir um novo comportamento. Você vai revestir uma transformação. E aí ele começa a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Olha o que eu disse. A Bíblia não é um conjunto de não pode. Simplesmente a Bíblia não está falando assim, pare de pecar. É aquele que pecava, pare de pecar. Para de pecar. Não, aquele que mentia, pare de mentir. Mas, agora fale a verdade. Ó revistais. Fale a verdade. Por isso que muitas vezes nós erramos enquanto cristãos, que a gente fica só no para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de mentir, mas a gente não dá nenhuma substituição, a gente não fala para o cara fazer nada, ele não sabe o que fazer. Então o processo de mudança, DRR, despojar, renovar, mas é o revestir, é colocar alguma coisa boa no lugar daquilo que foi tirado. Então aquele que mentia, pare de mentir, mas agora vai falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Aquele que ficava irado, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você não agora pare de irar, não, você vai
apaziguar, você não vai dar lugar ao diabo, você não vai dormir enquanto não resolver isso, não vai deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Então não é só assim, pare de ficar irado, se é pavio curto, pare de ficar irado. Não, agora você vai ser aquele que vai começar a conversa de paz, você vai ser um pacificador, um promotor da paz. Você vai lutar para ter paz, mas você não vai ficar parado, não é só, para de irar, fica lá no teu canto quietinho. Não, você vai fazer algo proativo para promover a paz. Aquele que furtava, versículo 28, não furte mais. Está simples assim? Aquele que roubava, para de roubar, para de roubar. Não, antes trabalhe, e você vai trabalhar para ter o que distribuir com os outros. Olha a mudança de comportamento: despojar, renovar e agora revestir. Você vai trabalhar fazendo com que suas próprias mãos, para que tenha o que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para de falar palavrão, para de contar piada suja, para de gracejos imorais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Simplesmente pare. Não, mas que a sua boca agora transmita palavras que transmitam graça aos que ouvem. Olha o processo de mudança. E ainda fala, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, olha a mudança, olha o despojar. Longe de vós, versículo 32, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É um processo de mudança tão nítido, tão claro. Despojar, renovar e revestir. Você precisa tirar tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus, tudo aquilo que tem te atrapalhado de ter uma vida de santidade, de pureza, tudo aquilo que tem te atrapalhado de se envolver com o Senhor Jesus. E aí você identifica isso, e aí você renova a tua mente. Identificou? Procura versículos bíblicos que falem sobre isso. Procura na Bíblia trechos, histórias que te ajudem a mudar isso. Mas não é simplesmente a teoria, a doutrina, a teologia. Você precisa praticar, você precisa colocar coisa boa, você precisa revestir um novo comportamento, criado segundo Deus, em justiça, retidão, provenientes da verdade. Esse é o processo de mudança, DRR. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós olhamos o pecado, e aqui eu concluo. Muitas vezes nós olhamos o pecado só. Quero que você imagine assim, imagine uma árvore, e ali tem o fruto, a maçã. Coitada da maçã, né? Fala que a maçã que causou tudo. A Bíblia nem fala da maçã, fala que Adão e Eva comeram a maçã, está lá. Mas imagina a macieira. Você tem uma árvore, a macieira, que dá maçã. A maçã, nós olhamos como o pecado, é o pecado. A maçã é o pecado. E a gente, como igreja, muitas vezes nós estamos aqui, para de pecar, para de pecar, para de pecar, arranca o pecado fora. Eu arranco aquela maçã, arranquei o pecado, como a ponta do iceberg, eu jogo a maçã fora, joguei o pecado longe, mandei ele para fora. Dá o tempo, vai nascer o que depois? O que vai nascer? Maçã. Vai nascer maçã, porque é a árvore da maçã. Então a gente, muitas vezes nós olhamos, o pecado é o fruto, mas nós não mudamos. Sabe por que a gente não consegue mudar? Porque a gente fica olhando o fruto, a gente fica olhando o pecado, a gente fica olhando o pecado. E aí você quer tirar o pecado, e a gente não tem esse sucesso, vamos dizer assim, nós não conseguimos as mudanças necessárias da nossa vida, porque a gente só olha o fruto, só olha para o pecado, e só quer arrancar o pecado fora, mas nós não temos coragem de ir lá na raiz, para fazer a transformação necessária, para mudar a nossa vida. Esse processo de mudança DRR é você ir para a raiz, é você identificar o que precisa ser transformado, identificar o que precisa ser extraído da sua vida, identificar o que precisa ser arrancado, nem que para isso tenha um certo constrangimento, tenha uma certa exposição, tenha vergonha, mas precisa ser arrancado, porque quando muda a raiz, aí sim, troquei a raiz, não é mais macieira, e aí eu botei agora o fruto da videira. E aí vai dar não mais maçã, vai dar uva. A ideia, bota lá, tira a macieira e bota um parreiral. E aí vai dar uva. A ideia é que muitas vezes a gente só quer eliminar o fruto, a ponta do iceberg, mas a gente não vai para a raiz.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a sermos corajosos, de identificarmos as mudanças necessárias na nossa vida, de realizarmos o processo de renovação da nossa mente e de nos revestirmos de um novo comportamento, segundo a pessoa de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, enquanto a equipe de louvor sobe aqui. Eu quero que você pense sobre isso, e que você pense corajosamente, eu digo, corajosamente, que você pense sobre o que o Espírito Santo está te mostrando que precisa mudar. O que o Espírito Santo está te mostrando, que você identifica aí, que isso precisa ser extraído de alguma forma, isso precisa ser modificado, isso precisa ser transformado. Se você está numa fase boa, se você está bem com Deus, se você está firme, pense sobre como ajudar outras pessoas, porque muitas vezes a igreja fica falando só do fruto. Para de pecar, para de fazer isso, apontando, acusando as pessoas, mas a gente não olha para a raiz. E por isso talvez que haja essa flutuação nas igrejas evangélicas de tamanho. Uma hora a pessoa está bem, uma hora a pessoa está mal, uma hora a pessoa está numa igreja, daqui a pouco saiu, daqui a pouco foi para outra, aí está no mundo, aí volta. Essa montanha russa na nossa vida espiritual, que uma hora a pessoa está bem, outra hora a pessoa está mal, porque a gente fica só apontando o fruto, a gente fica só apontando o pecado, mas a gente não vai para a raiz, para resolver a situação, para resolver o problema. Isso é trabalhoso, tem que arrancar toco, tem que fazer buraco, tem que passar vergonha, mas isso é curador. Isso precisa acontecer no nosso meio. Então fale com Deus e deixe o Espírito Santo te mostrar aquilo que precisa ser transformado. E se Ele te mostrou, se você conseguiu identificar, assuma esse processo de mudança, DRR, despojar, renovar e revestir na sua vida. Você pode se colocar de pé? Vamos ficar de pé, cante essa canção. Faça dessa canção a sua oração. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Mais uma vez, cante. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida comandar. Um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me com as asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Olhos, coloque agora no altar do Senhor aquilo que o Espírito Santo
identificou que você precisa de mudança. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos hábitos ruins, os nossos pecados. Nós colocamos diante do Senhor, dizendo que nós necessitamos da transformação do Senhor na nossa vida. Nós necessitamos de ajuda para nos despirmos de tudo isso, para despojar o velho homem que muitas vezes nos assedia, que gruda em cada um de nós. Nós precisamos da tua força, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor renove o nosso coração, que o Senhor renove as nossas emoções, nesse processo de purificação pela palavra de Deus, e que, Pai, em nome de Jesus, nós consigamos nos revestir de um novo homem, criado segundo Deus, criado em retidão, ó Deus, em nome de Jesus, em santidade, provenientes da verdade. Pai, em nome de Jesus, que esse processo de mudança se realize em cada um dos meus irmãos aqui, em cada um que tem colocado diante do Senhor aquilo que o teu Espírito tem identificado nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, e para a tua honra e para a tua glória que nós oramos. Amém e amém. Igreja, receber a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo e esse processo de mudança do teu Santo Espírito aconteça nas nossas vidas, no nosso interior, nas nossas emoções, na nossa alma, e que isso desça para as nossas casas, para os nossos lares, para os nossos relacionamentos, para o nosso falar. Pai, em nome do Senhor Jesus, não somente agora, mas até a tua volta e por toda a eternidade, não somente nesta igreja, mas por todas as igrejas ao redor da terra, para a tua honra e para a tua glória é que nós oramos. Amém